Adoção maldita. Conforme foi divulgado anteriormente, a intenção deste convite é que, à medida que se fale ou conte um fato marcante que tenha tido uma influência importante na vida de alguém, se consiga sarar uma mágoa, uma dor que tenha ficado no coração. Áurea foi a primeira pessoa a aceitar o convite para participar dessa ação do programa Colmeia, e que consiste em as mulheres grisalhas sararem suas histórias. A sua história foi recebida por nós através de um e-mail e foi resumida em grande parte para não perder o objetivo, que é sarar um momento da vida. O título foi sugerido pela autora, que usou seu nome verdadeiro, mas para as demais pessoas os pseudônimos foram utilizados para preservá-los. Atualmente mora na cidade de Lorena, mas quando o fato em questão se deu, residia em outro estado que resolveu não mencionar. Há 39 anos, numa manhã da antevéspera de Natal, Áurea acordou mais cedo que de costume e, usando um baby-doll quase todo transparente, com os cabelos desalinhados e sem fazer a higiene pessoal, se encaminhou para a cozinha, como costumava fazer, sem se preocupar se na casa existia alguém além dela. Era uma jovem voluntariosa ao extremo, e seus modos deixavam muito a desejar para a sociedade da época. Áurea havia terminado a faculdade de Direito, mas não trabalhava. Como a família era abastada, não haviam cobranças neste sentido. Seus dias consistiam em festas e namoricos. Os amigos de Áurea tinham o mesmo tipo de vida, e assim pelo menos uma vez na semana chegava em casa completamente bêbada e até carregada por algum rapaz da turma. Quando os pais reclamavam, ela os ofendia, dizendo que não tinham nada com a vida dela, que se não estivessem satisfeitos, que a mandassem embora. Fazia isso porque tinha absoluta certeza que jamais aconteceria, pois os pais eram devotados à filha com um amor tão grande que se transformaram em escravos das suas vontades. Da parte de Áurea, estava tudo muito bem, pois não dava a menor atenção para o sofrimento que causava neles, e o tanto de vergonha que provocava com seu comportamento fora do padrão. Em algumas festas, quando chegava a turma toda, as pessoas se olhavam, pois sabiam que haveria confusão. Na manhã em questão, aliás, não tão cedo, pois beirava as 11 horas. Enquanto caminhava preguiçosamente para a cozinha, ouvia as vozes conhecidas de sua tia e de seu tio, os irmãos de sua mãe. Logo pensou que os caipiras já tinham chegado e ficariam olhando para ela com ar de reprovação. Então decidiu que faria pior desta vez. Sua tia comentava que não se conformava que uma advogada formada numa escola tão conceituada como a que Áurea frequentou podia aceitar tanto vandalismo, e que era inacreditável ainda não estar exercendo a profissão e continuar sendo um peso para os pais. A mãe, por sua vez, disse com uma voz muito triste que tinha esperança que logo ela tomaria um rumo na vida, que seria bem-sucedida. Afinal, era uma moça inteligente e bonita. O tio era um homem cinquentão e solteiro. Inclusive a boca pequena corria solta sobre sua condição, pois não era comum viver sozinho e nunca ter apresentado uma mulher para a família. Ele era reservado, apenas ouvia as mulheres. Quando a mãe de Áurea, a Aninha, falou sobre a esperança que tinha, ele se limitou a balançar a cabeça, dando a entender que não acreditava fosse acontecer. A tia, Rita, era mais nova dos 3 irmãos e não tinha papas na língua. Falou que a Aninha deveria colocar a Áurea para correr, ou a saúde de Mário poderia piorar, e que ele sentia, na opinião dela, era desgosto de ter uma filha devassa.
Áurea parara no corredor e ficara ouvindo a conversa. A porta entreaberta permitia que ficasse ali, sem ser vista por ninguém. O sangue lhe fervia, estava prestes a entrar e protagonizar um escândalo dos bons. Foi quando ouviu a frase mais triste de sua vida. Você não se arrepende nunca, Ninha? Rita, não sei dizer, mas se eu pudesse imaginar que seria assim, jamais teria feito essa maldita adoção. E a mãe de Áurea continuou falando sobre sua adoção. Discorreu as vezes que visitou o bebezinho enquanto os papéis não formalizavam e liberavam, para que pudessem levá-la para casa. E o dia que conseguiu colocá-la nos berços em casa, no quarto especialmente preparado para ela, havia sido o dia mais feliz de sua vida, mas que ao longo dos anos, aquele instante estava desaparecendo atrás de tanta vergonha e sofrimento que a filha causara. Áurea começou a sentir uma dor de estômago terrível. Tinha vontade de vomitar e voltou para o quarto. Queria ir embora. Vestiu-se, foi até a cozinha, tomou café e olhou para a mãe, que demonstrava estar nervosa. Estava com os olhos vermelhos. A tia lhe encarou de frente e no canto de sua boca um vinco deixou claro o desagrado pela presença da moça. O tio estava com a cabeça baixa, olhando a xícara de café, e assim permaneceu. O pai não estava em casa. Foi fazer as encomendas para a ceia de Natal. Mãe, vou sair. Vai demorar, filha. Logo vamos almoçar e você nem se alimentou ainda. Talvez eu não volte nunca mais. Pegou as chaves do carro novo. Todo ano seu pai trocava seu carro. Saiu sem rumo. Seus pensamentos estavam gelados. Sentia remorso e culpa. Sentia medo do futuro. Sentia raiva. Por que não lhe contaram nunca que ela não era filha deles? Não sabia direito o que sentia de verdade. Estava revoltada como nunca estivera antes. Nem quando participava dos movimentos sociais e políticos sentia tanto tormento. Dirigiu até um pequeno restaurante do qual conhecera recentemente o dono. Era primo de um de seus amigos de infância, que fazia parte do grupo arruaceiro. Mas Jonas era pacato, não se misturava. E foi a primeira pessoa que lhe veio à cabeça para pedir socorro. O resto dos amigos, que eram mais de 2 dúzias, não lhe pareciam capazes de ajudar. Parou o carro e entrou no restaurante. Jonas estava deliberando com o cozinheiro e fez sinal para que ela esperasse. Assim que liberou, veio ter com Áurea e perguntou o que tinha acontecido, pois ela estava diferente, com ar de desespero. Ela contou tudo e disse que não queria voltar para casa. Mesmo ele lhe aconselhando, nada adiantou. Diante de tão resoluta postura, Jonas resolveu ajudar Áurea e levou a moça para uma acomodação nos fundos do restaurante. Era sua casa, confortável e com um providencial quarto sobrando. Ela se instalou e ficou no quarto por 3 dias, sem sair, sem se comunicar. Jonas colocava uma bandeja na porta do quarto na hora das refeições e deixou que ela amargasse seu momento. Após esses 3 dias, ela saiu e pediu uma tesoura. Cortou os longos e louros cabelos, bem curtinhos. Depois saiu e comprou tintura cobreada. Sua figura mudou radicalmente e informou a Jonas que iria embora na semana seguinte. Ele a convenceu a ficar, pois não estava em condições emocionais para tomar decisões. Arrumou um emprego para ela no restaurante, que por ser longe do burburinho da cidade, não teria problemas com explicações. Áurea viveu na casa de Jonas por 2 anos e foi neste tempo que conheceu o marido com o qual casou-se e viveu até uma década atrás, quando ele faleceu. Nunca mais voltou à casa dos pais. Soube da morte de seu pai
6 meses após ter sumido, e foi ao enterro anonimamente, ficando escondida atrás de árvores e saindo antes de terminar o ritual. Viu à distância sua mãe amparada pelos irmãos. Suas feições denotavam grande tristeza e envelhecera por demais. Não teve coragem de quebrar o silêncio que impôs entre ela e a família. Não teve mais nenhuma notícia, e toda vez que se lembrava daquela manhã, era como se vivesse tudo novamente. Após seu relato, pedimos que refletisse e tomasse uma decisão, por mais difícil fosse. Há 3 dias recebemos outro e-mail dizendo que irá até sua cidade natal em breve. Tentará localizar a família, sabendo que o mais certo é que sua mãe não exista mais, pelo tempo e pela idade que ela possuía quando tudo aconteceu. Nós desejamos sorte a Áurea e que ela saiba que nunca é tarde. Por Maria de Fátima Leite, para o programa Colmeia, Ação e Cura.